queridos irmãos, que a paz esteja com todos nós. Muito bom estar aqui novamente. Então vamos para mais uma leitura do Evangelho. Tem como título Os Trabalhadores da Última Hora, que é do capítulo 20. E nós vamos ler o seguinte trecho: Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. Diz assim: Estais no tempo do cumprimento das profecias anunciadas para a transformação da humanidade. A transformação da humanidade. Nos atentemos para esse trecho. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que o da caridade. Suas jornadas serão pagas 100 vezes mais do que o esperado. Felizes serão aqueles que disserem aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços para que o Senhor encontre o trabalho terminado quando chegar. Pois a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias para não deixar a obra inacabada. Mas infelizes daqueles que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. A tempestade virá e eles serão-vos levados pelo turbilhão. Mais um trecho importante. Eles clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivesses piedade de vossos irmãos e que recusastes a lhes estender as mãos, que esmagasses o fraco ao invés de socorrer-los? Por que pedis graça, vós que buscastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes pertencem àqueles que não houverem pedido as recompensas terrenas. Deus, neste momento, faz a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou aqueles que têm apenas a aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos trabalhadores corajosos. Pois aqueles que não recuaram diante da tarefa é que ele irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração através do Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Pois bem, vamos lá conversar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem aqui do nosso Evangelho. Quando diz assim, a transformação, o cumprimento da transformação da humanidade, nós estamos vivendo uma transformação da humanidade. E aqui também diz nesse trecho, olha, eles serão levados pelo turbilhão através da tempestade. Então, pois a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Quando eu li essa parte, a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão, e também a transformação da humanidade, me ocorreu uma palestra que eu assisti recentemente, cujo palestrante disse que ouviu de um rabino a história da Arca de Noé da seguinte maneira. Disse então que Noé recebeu o pedido de Deus para que ele fizesse uma arca e que dentro dessa arca ele deveria colocar um casal de cada animal e as pessoas que, assim como ele, tivessem muita fé, que acreditassem naquele pedido que Deus estava lhe fazendo. Então, naquele tempo, Noé, um homem simples, porém de muita fé, acreditando então nesse pedido com muita fé e acreditando então nas promessas de Deus, que disse a ele que era para ele construir essa arca, porque em breve a terra teria um turbilhão, né? E aqui fala um turbilhão eu vou até pegar o mesmo nome, um turbilhão de tempestade. Então, haveria uma tempestade que as pessoas seriam levadas por esse turbilhão. Então, o que diz nessa história de Noé é que Deus disse a ele que iria chover tanto, que iria inundar aquele local. E que era para ele então construir essa arca
a fim de resgatar aqueles que acreditassem nas profecias de Deus. Só que naquele tempo, Noé sofreu o que a gente chama hoje de bullying. Ele sofreu muitas injustiças. As pessoas riam da cara dele, zombavam das atitudes, diziam que ele estava louco por estar construindo aquela arca e que não haveria uma tempestade a fim que, através de um turbilhão, levassem todas as pessoas, né? Mas, pois bem, chegou o momento e que para tudo tem o seu tempo, e após essa construção da arca, que Noé construiu junto com aqueles que acreditavam, assim como ele, com fé nas profecias de Deus, então chegou o tempo em que de fato choveu muito, choveu tanto, que as pessoas passaram a morrer afogadas, a não poder mais encontrar uma terra firme para ficar. Então Noé, vendo tudo isso, vendo todo esse sofrimento das pessoas que não acreditavam nas profecias de Deus, ele passou a sofrer muito com essa situação. E esse rabino conta que, apesar de todo esse aprendizado que Noé teve durante essa construção, apesar de todo esse sofrimento, de todas essas injustiças das pessoas que fizeram a ele, e que após 40 dias e 40 noites chovendo, ele pôde ter a recompensa de pisar em terra firme e aquela terra e aquela chuva cessar. Pois bem, ouvindo essa história desse palestrante que estava contando sobre a Arca de Noé, me veio à mente a seguinte questão: a transformação do mundo que fala nesse evangelho e essa parte de 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Então, 40 dias e 40 noites me parece até esse nome de quarentena em que estamos vivendo. E aí, voltando a essa história da arca, né, do Noé, após esse dilúvio, Noé ficou muito, muito triste por saber que os seus irmãos, incrédulos, sofreram e morreram. E aí diz, então, conta nessa história, que Noé passou a beber tanto por conta da sua tristeza, que ficou tão embriagado que esqueceu do aprendizado da criação da arca e de tudo aquilo que ele pôde vivenciar como experiência dentro dessa situação de 40 dias e 40 noites que choveram sem parar. E aí, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso contexto atual, me veio a seguinte questão, uma reflexão que eu gostaria de dividir com vocês. Trazendo para o nosso tempo, onde nós estamos vivendo essa quarentena, que não é mesmo como 40 dias e 40 noites, como nessa história que o Rabino contou de Noé, mas tem como título, desde o começo dessa pandemia, que iniciou-se então em março, né, deste ano, como uma quarentena, onde nós tivemos que ficar ceifados da presença, né, do convívio, não é mesmo? Do convívio das pessoas que nós amamos, tivemos que nos readaptar a nossa rotina, né, para muitos foi ou está sendo ainda difícil, porque perderam os seus trabalhos, perderam entes queridos, perderam familiares e amigos. Então, durante todo este período onde está acontecendo a transformação da humanidade, nós estamos tendo a oportunidade de aprender com as situações que vivemos, de aprender com as situações que observamos de nossos irmãos. Então, hoje está começando-se a flexibilizar essa quarentena. Então, a partir de então, nós estamos podendo voltar a conviver gradativamente e com responsabilidade ao convívio social. Alguns já estão podendo voltar aos seus trabalhos, fora dos seus lares, porque muitos ainda trabalham dentro de casa, né? Nós estamos podendo viver o que nós vivíamos antes dessa pandemia.
Só que durante esta quarentena, nós tivemos um pouco mais de tempo, porque ao estarmos em casa, nós tivemos um tempo em que pudemos ler, estudar, viver com os nossos familiares, ter oportunidade de fazermos outras coisas das quais nós não fazíamos antes, não é mesmo? E aí, o que eu gostaria de deixar como reflexão? O que nós faremos da nossa vida? O que nós levaremos conosco desse aprendizado para a vida após esse tempo da quarentena de fato terminar? Não sabemos quando isso de fato acontecerá, mas chegará um tempo em que nós retornaremos, possivelmente, às atividades que tínhamos antes de iniciarmos essa quarentena. E aí, queridos irmãos, nós conseguiremos manter esse aprendizado da quarentena ou nós iremos retomar aquele humano, aquele ser humano, aquele homem antigo? Porque não podemos, é inquestionável de que durante este período nós podemos aprender muitas coisas. E aí, será que nós manteremos esse aprendizado para o pós? Ou nós retornaremos para aquele homem antigo, dos quais nós éramos antes desse novo aprendizado, dessa transformação do mundo que estamos vivendo? É preciso, irmãos, que fiquemos com esses aprendizados bem internalizados para que nós consigamos sermos pessoas melhores, para que nós consigamos ajudar o nosso próximo e assim como diz aqui no Evangelho, para que nós juntos conseguiremos, porque nós juntos conseguiremos fazer desse mundo um mundo melhor. Porque se nós formos egoístas, não praticarmos a caridade e buscarmos o retorno do nosso trabalho material e não espiritual, nós certamente não alcançaremos uma evolução. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui de reflexão, para que nós possamos pensarmos a respeito do que nós seremos daqui para diante. E assim, convido-os para uma oração. Com a prece de Cáritas nós vamos dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz e a caridade, pondo no espírito do homem a compaixão de Deus. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca do vosso divino amor possa abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte força maior a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e razão, dai-nos a simplicidade de fará nas nossas almas um espelho onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.